E estamos aqui para explorar a lição 13. Na lição passada, o sal foi protagonista de grandes assentamentos e transformações históricas humanas. Mas nesta lição, o enfraquecimento de seu império será abordado. Fique atento. A química mudou para sempre a forma como vemos o sal. Alimentos salgados nunca deixarão de existir, mas desde o início da Revolução Industrial, essa combinação tem tornado cada vez menos importante o sal para nós. O primeiro golpe contra o sal veio de um cozinheiro parisiense chamado Nicolas Appert. Ele acreditava que alimentos fervidos em recipientes lacrados ficariam livres de uma substância que estraga a comida, ao qual ele batizou de fermento contaminante. A Marinha Napoleônica foi o primeiro grande cliente de peixe salgado que se voltou para as ideias de Appert. Em 1803, Appert convenceu a Marinha a experimentar seu caldo de carne e legumes esterilizados em frascos de vidro. A Marinha estava satisfeita e um relatório afirmou o seguinte: os feijões e ervilhas verdes, com e sem carne, têm toda a frescura e sabor dos vegetais cozidos na hora. Você, que já comeu ervilha, milho e feijões enlatados, pode achar que é exagero, mas os marinheiros que nunca tinham provado vegetais em suas longas viagens consideraram a invenção de Appert algo fascinante. Grimaud de la Reynière, o principal escritor gastronômico da França na época, elogiou muito a comida em conserva de Appert. Outra invenção do século XX infligiu um golpe ainda mais pesado e mais forte sobre a indústria do sal. A ideia de utilizar o frio para preservar a comida tinha sido idealizada ao longo de todo o século XIX. Em 1800, Thomas More, um engenheiro americano que queria manter sua manteiga fresca durante a viagem de 32 quilômetros entre sua fazenda em Maryland e um mercado em Washington, D.C., a capital recém-criada, construiu uma caixa de madeira com um recipiente de metal cheio de manteiga, cercado por gelo. Ele forrou a caixa com pele de coelho. De acordo com seu relato, sua manteiga se mantinha firme e gelada, mesmo no verão, e vendia muito bem em Washington. Pelos idos de 1820, peixe era por vezes embalado em gelo na tentativa de preservar sua frescura. Os agricultores americanos há muito se perguntavam se o gelo não poderia ser usado como um tipo de sal conservante. A salga de neve, assim conhecida, foi debatida por Sarah Joseph Hale, como editora da revista The Good Housekeeper, que traduzido é A Boa Dona de Casa, de 1837 a 1877, Hale foi considerada uma das mulheres mais influentes da América. Segundo ela, abre aspas, uma excelente forma de manter a carne fresca durante o inverno é praticada pelos agricultores do país, que a chamam de salga de neve. Tome uma grande banheira limpa, cubra o fundo com 3 ou 4 polegadas de espessura com neve limpa. Em seguida, coloque pedaços de carne fresca, aves ou o que você deseja conservar e cubra cada camada com 2 ou 3 polegadas de neve, tendo especial cuidado para preencher cada recanto e fenda entre as partes. As aves também devem ter o seu interior preenchido com neve. Quando a banheira estiver cheia, cubra-a com uma camada de neve, pressionando-a. Em seguida, cubra a banheira, que deve ser mantida em um local frio. Quanto mais frio, melhor. A carne não irá congelar, e a menos que haja longo período de tempo quente, a neve não irá descongelar, mantendo o frescor e a suculência da carne quando ela for retirada para ser cozida ou assada. E fechamos as aspas por aqui. Um nova-iorquino excêntrico chamado Clarence Birdsey estava entediado com o escritório em Nova York e decidiu se mudar com a esposa e o filho para Labrador, no norte do Canadá, a fim de ganhar a vida vendendo peles. Ele observou intrigado como há muitos indígenas locais já sabiam que os peixes pescados do inverno congelam instantaneamente e se mantêm assim por vários meses, e quando são descongelados, continuam frescos. Ele vira como o terrível vento do Labrador agia em alimentos molhados, congelando-os muito rapidamente e impedindo o desenvolvimento de micro-organismos. Logo, ele estava em Washington, revelando sua nova tecnologia, o processo de congelamento rápido. Birdsey apresentou-se equipado com um bloco de gelo, um ventilador e um balde de água salgada. Todos os equipamentos necessários para produzir um inverno caseiro foram levados para sua apresentação.
Em 1910, apenas 1% do peixe desembarcado na Nova Inglaterra era curtido em sal. Em 1928, 1 milhão de toneladas de alimentos congelados pelo método Birdsey eram vendidas nos Estados Unidos. A maior parte era comercializada por Birdsey, que conseguiu encontrar um comprador para sua companhia pouco antes da queda da Bolsa de Valores de 1929. A empresa se tornou a famosa General Foods. Ainda assim, a produção mundial de sal atualmente é de 210 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos produzem 20% desse total. Em seguida vem China, Alemanha, Canadá e Índia. Sorte dos americanos, que precisam do sal para muito mais coisas do que temperar alimentos. Menos de 10% do sal que os Estados Unidos produzem vai para a mesa e a culinária. A grande fatia, cerca de 50%, serve para derreter a neve nas estradas do inverno. O congelamento rápido finalmente tornou disponível o peixe sem sal que as pessoas queriam, mesmo que morassem muito longe da costa. Logo, a pesca com embarcações, em vez de salgar suas capturas em alto mar, congelavam os peixes a bordo. Com isso, a maioria dos alimentos salgados tornou-se uma iguaria em vez de uma necessidade. É por isso que muitas comunidades norte-americanas e canadenses espalham sal na estrada congelada durante o inverno, e é a razão da diferença no 0 grau das escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius, enquanto o 0 na escala Celsius é o ponto de congelamento da água pura, na escala de Fahrenheit. O 0 grau é o ponto de congelamento de uma mistura de água e cloreto de amônia, que também é um sal. A capacidade do sal para diminuir o ponto de derretimento do gelo é bem conhecida pelos fabricantes tradicionais de sorvete, que adicionam sal ao gelo que envolve um balde de creme para baixar a temperatura do creme o suficiente para congelar. Sem a adição de sal, o creme não congelaria. É triste, por um lado, ver que nesta lição estudamos bastante sobre métodos que derrubaram o reinado de um mineral que foi básico para a sobrevivência humana. Mas a humanidade é assim mesmo, sempre sujeita a grandes mudanças e alterações. Na próxima lição, você ficará frente a frente com um importante questionamento. O sal pode realmente prejudicar a saúde humana? Com certeza eu vou te encontrar lá. Até breve.